Obrigado a Deus por mais esta manhã, por podermos estar nessa terceira aula refletindo sobre esse tema tão importante. A cada dia que passa, nós percebemos, ó Deus, o quão desafiados nós somos como teus filhos e também como tua igreja, a voltarmos às origens, voltarmos à tua palavra, voltarmos ao propósito da criação, ao teres criado homem, mulher, casamento, família. Quão importante, ó Deus, nós estarmos alinhados com a teologia bíblica e com o ensino da tua palavra sobre essas questões da sexualidade. Também, ó Deus, obrigado por essa oportunidade que nos prepara para podermos ajudar aqueles que, de alguma forma, estão sofrendo por conta de desvios e precisam de orientação, de esperança, de luz, para poderem desfrutar, ó Deus, daquilo que o teu plano perfeito preparou para cada um deles e bem como cada um de nós aqui. Abençoa-nos nesse tempo, abençoa toda a nossa escola bíblica, o culto que também está sendo realizado nesta manhã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na nossa última aula, a partir de Gênesis, nós consideramos vários textos bíblicos, o plano de Deus para a sexualidade e o casamento. Vimos, e na verdade, enfatizamos aquilo que também já tínhamos visto na primeira aula, o propósito de Deus visando, acima de tudo, a sua glória. Foi para isso que Ele criou homem e mulher, os uniu e os abençoou através do casamento. Nós olhamos para vários textos, não todos, mas nós consideramos as muitas advertências que a Bíblia nos traz quanto aos desvios e as consequências tristes desses desvios da sexualidade, levando o ser humano à imoralidade, à prostituição, ao adultério e tantos outros desvios estão presentes na nossa sociedade, e a Igreja de Cristo também tem sido afetada por conta disso. No casamento, o prazer e a paixão sexual são partes essenciais do apego relacional que mantém a união firme, aponta a procriação e estabelece a intimidade descrita na Bíblia como o relacionamento de uma só carne. Eu gosto dessa afirmação do Müller, ela é bem abrangente e tem seu conteúdo considerado aquilo que nós temos visto até aqui. Nós não olhamos para todos os textos, ou pelo menos para todos os textos que eu havia projetado, considerado para nossa consideração aqui. Então eu disse a vocês que nós ainda olharíamos para o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. O que nós temos visto é que Deus nos deu impulsos naturais para que sejamos impelidos a alguma coisa tendo em vista a sua glória. E o grande problema, na verdade, grave problema, é quando esse impulso, e estamos tratando aqui do impulso da sexualidade que nos foi dado por Deus, o grande problema é quando esse impulso é dirigido para algo menor ou diferente da pureza do casamento, que é o contexto que Deus planejou para desfrutarmos disso. Entendemos claramente e quão importante é isso para a nossa consideração enquanto nos dispomos e propomos ajudar pessoas encrencadas nos seus desvios. O casamento é o ambiente da atividade sexual e é apresentado nas Escrituras como o contexto, então, designado por Deus para a revelação da sua glória, quando um homem e uma mulher, macho e fêmea, se unem no relacionamento de uma só carne a partir da aliança do casamento. Então você como conselheiro, você como conselheira, ao se deparar com uma situação, se dispondo a ajudar alguém que traz algum problema, e vejam, são muitos os problemas atuais trazidos por pessoas que precisam da nossa ajuda,
Quando você se deparar com uma situação assim, então considere a importância de apresentar a visão bíblica da sexualidade, né? A partir da narrativa bíblica. Criação, queda, redenção, né? Em Cristo Jesus, nós somos libertos de qualquer problema, mesmo uma escravização. De fato, encontra libertação pelo poder redentor, resgatador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso se aplica tanto a solteiros quanto a casados, né? Nós vamos considerar hoje algumas verdades aqui no livro de Cantares. Há uma mensagem clara aqui, tanto para aquele que é solteiro, não casou ainda, para entender o projeto, o plano de Deus, quanto para aqueles que já são casados. Então, abra sua Bíblia em Cantares. Nós vamos considerar alguns aspectos apenas, não vamos estudar o livro. Temos preparado um curso em cima desse livro, de 8 aulas, então seria muita pretensão considerarmos todo o livro aqui. Mas veja, Cantares, o nosso Deus, grandioso Deus, maravilhoso Deus, Ele nos deu um livro inteiro que trata da paixão romântica entre um homem e uma mulher, e vai muito além disso. Não é simplesmente uma paixão, mas ela é descrita em prosa, em versos, numa linguagem poética, mas retratando uma situação real entre um homem e uma mulher, um amado e a amada, e ambos estão apaixonados. Todo o clímax acontece no meio do livro, exatamente no meio do livro, quando o autor nos apresenta as núpcias, o casamento. Mas basicamente Cantares estabelece aquilo que é o ideal de Deus para um homem e para uma mulher, e o seu relacionamento conjugal, bem como para a sexualidade humana. Embora o livro traga uma linguagem erótica, em algumas partes, ela é pura, ela não é vulgar, ela considera com apreço, ela destaca a beleza desse relacionamento conforme criado por Deus. Eu entendo também que Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou melhor, dos Cânticos, estabelece e fornece um padrão para pais na preparação dos seus filhos para o casamento. Porque há toda uma mensagem aqui de esperança e também de exclusividade, ou seja, preservem-se, aguardem com paciência para que possam desfrutar plenamente no momento oportuno desse deleite. É um livro que insiste na beleza da pureza do relacionamento amoroso heterossexual. Como já dissemos aqui, Deus não fica acanhado em tratar desse assunto e nem nós deveríamos ficar acanhados. Seja numa conversa entre nós cônjuges, marido e esposa, pais e filhos, no devido momento, de acordo com a linguagem, em consideração à idade da criança, ou do jovem, do adolescente. Mas nós temos isso retratado aqui em sua beleza e pureza do relacionamento amoroso heterossexual. Sem dúvida, Cantares também, em sua mensagem, combate a impureza e os desvios do plano de Deus para a sexualidade. De certa forma, fornece uma ilustração entre do profundo amor e puro amor de Cristo pela sua igreja, mas Cantares não é uma alegoria, como muitos entendem. Na verdade, uma grande encrenca, talvez um dos livros que mais tenham trazido polêmica ainda até hoje, seja este livro. Porque muitos ao longo da história têm adotado o método de interpretação alegórico. Então, por exemplo, quando o livro trata dos seios da mulher, da amada, alguns interpretaram como sendo os dois montes. Um seio, o Monte Sinai, o outro Monte
do Calvário. A referência ao umbigo dela, a interpretação é que seria Jerusalém, naquele contexto. Alguns acham que a voz da rola, e Salomão usa aqui muitas linguagens, e de fato é preciso muito cuidado em interpretá-las, considerá-las, mas a voz da rola, para alguns que interpretam de uma forma alegórica, eles entendem que se trata da voz e a pregação dos apóstolos. Né? Então, ou trata do relacionamento entre Deus e Israel, ou Cristo e a igreja. Mas isso seria forçar muito uma interpretação, né? ou afastar-se muito de uma interpretação literal, conforme o contexto. Não é difícil perceber que esses acontecimentos aqui narrados, eles tiveram um lugar na história. O livro retrata, por exemplo, as vinhas de Salomão, ao norte, onde essa camponesa, pele morena, trabalhava ali juntamente com seus irmãos. E há vários outros elementos no livro que, de fato, nos dão a entender que a melhor maneira de entender Cantares de Salomão é interpretá-lo não alegoricamente, aparece no livro alguns refrãos. Na verdade, a maioria dos comentaristas, eles dividem o livro de Cantares em 3 partes. Como eu disse, na parte central, as núpcias, o casamento. Nessa primeira parte, o casal, ele troca expressões de desejo, encorajamento, mas também há aqui dúvidas, expectativas, expressões amorosas. E nesse sentido, há uma série de monólogos que giram em torno do núcleo central, que é do capítulo 4:16 até o 5:1, ou seja, as núpcias. Mas é interessante que, ao lermos o livro, nós vamos percebendo uma progressão até se chegar a esse clímax. Uma progressão na direção da consumação do casamento. Então notem, versículo 2, na verdade, capítulo 1, de 2 a 4, é o primeiro pedido dela que aparece. E vale a pena a gente destacar alguns pontos aqui. Ela diz: beije-me mais uma vez, seu amor é mais doce que o vinho, como é agradável o seu perfume, seu nome é como a fragrância que se espalha, não é de admirar que todas as moças o amem. Obviamente, ela está tremendamente apaixonada, ela o valoriza, aprecia, ela o deseja. Mas logo no versículo 5, percebemos uma certa timidez. Sou morena e bela, ó mulheres de Jerusalém. Ela se dirige a essas mulheres, possivelmente um coro. Né? Em alguns momentos ela se dirige a elas, as mulheres também têm uma participação, mas ela diz que é morena como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Possivelmente se referindo a localização, a região onde ela vivia, ao sudeste de Damasco. Mas ela diz: não me olhem assim porque sou morena. O sol me escureceu a pele.
Meus irmãos se zangam comigo e me obrigam a cuidar de seus vinhedos, de mim mesma, de minha videira, não pude cuidar. A incerteza tímida dela, né, tem a ver com alguma dúvida que ela tem quanto à sua atração feminina, pele morena. Um contraste aqui. Ela tem medo, possivelmente, de ser visto como uma mulher vulgar. Mas isso retrata o cuidado de alguém que quer se apresentar ou ser considerada da melhor maneira pelo seu amado e não quer ser mal vista. Alguns entendem que ela estaria procurando evitar o escândalo de parecer uma prostituta, porque em dado momento ela vai andar entre os pastores, aqueles que estão cuidando de ovelhas, mas ela quer saber onde ela está, por isso ela anda entre esses rebanhos e pastores. Mas no versículo 8, vejam, é ele quem diz: se você não sabe, mais bela de todas as mulheres. Quem não se rende a uma expressão dessa? Siga a trilha do meu rebanho e leve seus cabritos para pastar junto às tendas dos pastores. Você é cativante, minha querida, como uma égua entre os cavalos de Faraó. Não use isso hoje em dia. Esse tipo de linguagem não funciona mais. Você poderia usar, é mais desejável do que a Ferrari F80. Vai lá, mas mesmo assim, não é a melhor expressão para se dirigir a alguém tão especial. Mas ele está usando elementos da época. Esses animais eram preciosíssimos, tinham destaque pela sua beleza, pela sua posição, pela sua condição, conduzindo as carruagens. Na verdade, ele vai usar 70 desses animais para a procissão do casamento, cheio de pompa e circunstância, vai buscá-la, ele prepara o melhor para esse momento. Mas alguns aspectos aqui, na verdade, há todo um clima de expectativa. E é interessante isso, né? Acho que isso nos traz alguns ensinamentos. Um deles é que, de fato, quando um jovem conhece uma jovem, ele se prepara. Esse preparo é extremamente importante. E todo esse preparo, na verdade, aponta na direção daquilo que ainda não vai acontecer agora, porque não deve acontecer. Seria estragar o processo. Mas há uma progressão no sentido da consumação das núpcias, do pacto, aquilo que realmente Deus tem reservado para esse casal. É muito importante nós, de fato, orientarmos nossos jovens, né? As crianças, os jovens, nesse sentido. Deus faz tudo certo, da maneira certa, por tempo certo, e Ele nos prepara para isso. Ele nos dá plenas condições para que, de fato, não atropelemos o processo, e muito menos não cedamos a toda essa pressão de uma sociedade sexualizada, né, extremamente sensual, que inverte totalmente as coisas, como nós vimos já aqui também em alguns textos, né? O sexo vem antes, o sexo como confirmação do amor, sem o compromisso, o sexo como experiência para ver se vai dar certo, e por aí afora. Na segunda parte, enfim, chega a grandiosa procissão nupcial, que revela, sem dúvida alguma, a solicitude dele, do amado, pelo casamento. Então chega a noite de núpcias. Aqui ele que é o perfumado, na maioria das vezes, é ela perfumada, e ele destaca isso em vários momentos. Mas a ênfase maior aqui recai sobre a pureza. Eles se guardaram um para o outro. Sulamita seria a sua
única e verdadeira, né, amante, no bom sentido. Podemos pensar como é que podemos ter essa expressão de amor revelada e descrita por alguém que teve tantas mulheres, tantas concubinas, e que aliás se prostituiu com elas. É possível que esse seja o cântico dos cânticos. Alguns acham que pode ter acontecido antes, outros, a maioria, entende que somente este foi o seu único e verdadeiro, né? E Deus nos traz isso para nossa consideração. A beleza dela está acima de tudo para Ele. Isso aparece aqui desde o versículo 6 do capítulo 3 e vai até o capítulo 5, versículo 1. Há uma intensa comunicação entre o casal. E aliás, quão importante é a comunicação entre o casal nesta área. Tabus, medos, incertezas, dificuldades, quando não são compartilhadas, a intimidade do relacionamento podem trazer limitações e problemas no relacionamento conjugal. Ela se guardou pura. Seus irmãos contribuíram para isso, isso vai aparecer no final do livro. A comunicação é fundamental e esta noite deveria ser a noite de ternura, carinho, expressão de valor. Então o casamento é consumado em beleza e pureza sob a bênção de Deus. Vejam no versículo 1 do capítulo 5. Entrei em meu jardim, minha amiga, minha noiva. Recolhi mirra com minhas especiarias. Está falando da intimidade do casal. Comi meu fruto com mel, bebi meu vinho com leite. Comam e bebam, amado e amada, sim, bebam de seu amor quando puderem. Há duas possibilidades que são apontadas aqui. Seriam as mulheres de Jerusalém ou o próprio Deus, que considera o casamento consumado em beleza e pureza sob a sua bênção. Sem dúvida. De fato, Deus considera essa expressão de intimidade, fruto do pacto, do compromisso entre homem e mulher, como algo belo e puro. E Ele abençoa essa união. A partir daí, então, a terceira parte é a expansão desse amor. Obviamente, qualquer um de nós, né, ao fazer uma reflexão sobre a sua história de casamento, 5, 10, 15, 20, 40 anos ou mais, não há dúvida de que a melhor resposta a essa reflexão seria: hoje eu amo mais do que quando eu amava quando me casei, porque eu conheço mais. Nós somos mais íntimos, nós temos mais liberdade, nós nos entendemos perfeitamente. Mas nenhum de nós vai dizer isto tendo nessa história de casados, né, somente períodos de bonança, de alegria, de fartura. Não. Enfrentamos lutas, dificuldades, conflitos. E nada disso pode ser ignorado nessa história que Deus está construindo, porque Deus usa as fraquezas, as lutas, as dificuldades para aperfeiçoamento do relacionamento e, sobretudo, para moldar o nosso caráter para que sejamos cada vez mais semelhantes aos seus filhos. Então aqui nós temos um conflito. O casal romântico, apaixonado, declarando abertamente o seu amor um para com o outro.
agora enfrenta o conflito. E quando acontece isso? Vejam, ela dormia, mas ele não havia chegado em casa, versículo 2 do capítulo 5. E quando ele chega, já é tarde, ela está de pijama. Ela não quer se levantar. Mas ele continua apaixonado, ele busca intimidade, pede então que ela abra a porta para que ele possa entrar. E demonstra para ela que ele tem as mesmas intenções da primeira noite. Mas note que ele não arrombou a porta, ainda que tenha colocado a sua mão sobre o fecho, a maçaneta. Ele não arrombou a porta, ela dá algumas desculpas, não estava disposta. Estou com dor de cabeça. Já estou de pijama, está muito frio. Ele persevera. Então, não sabemos exatamente quanto tempo durou essa tentativa, mas ele sai e ela se levanta para abrir com as mãos a maçaneta. Suas mãos estavam destilando mirra. Mas ela não o encontra mais ali. Entretanto, é interessante nós percebemos o que vai acontecer é que o amor dele se fortalece em meio aos conflitos. E esses conflitos vão ser resolvidos porque há amor, porque há perseverança, porque há paciência. E é o momento certo para resolvê-los. No versículo 6, ele se afasta, ela não encontra, sai a procurá-lo. Os guardas vão encontrá-la. Mas o que nós vemos a partir daí é que a rotina é restaurada, porque ela sente a falta dele, está louca de amor. E aí tem lembranças do quanto ele é especial para ela, e ele responde, não a tratando com amargura, mas falando com doçura. O que eu quero destacar nesta parte do livro é que aquilo que começou com uma separação momentânea, conflito, eu quero, ela não quer, agora chega ao fim com os apaixonados novamente nos braços um do outro. Será que a gente consegue descrever uma vida conjugal cristã diferente disso? Hoje, com o menor probleminha, com a menor tensão, seja nessa área de sexualidade, intimidade ou outra área, os casais já estão pensando que, puxa, acho que não era para termos nos casado. Ou então, o que eu posso fazer para reaver os meus direitos? E nessa pegada, né, de justificação, racionalização, é que muitos se enveredam, fazendo concessões, se distanciando cada vez mais e abrindo as portas para todo tipo de pecado, a partir de um coração endurecido, rebelde, indiferente, egoísta. Conflitos são oportunidades para nós conhecermos mais um ao outro, mas sobretudo para conhecermos a Deus. Por fim, o amor entre eles é afirmado. Não é algo qualquer, é um amor verdadeiro, é o maior tesouro. O amor que se origina em Deus, que vence a desarmonia, supera os obstáculos, supera tudo. Então nós temos aqui, no capítulo 8, versículo 6, aquilo que pode ser perfeitamente apontado como o texto-chave do livro. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme
é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então nós temos a afirmação do amor verdadeiro entre um homem e uma mulher, firmados pelo pacto e o compromisso, que desenvolveram o seu relacionamento sobre esse solo fértil, porque o verdadeiro amor une de maneira dinâmica, crescente, contínua, aqueles que se entregam em paciência a Ele, em paciência, pureza e perseverança. Eu gosto dessa frase, nosso saudoso e querido irmão Carlos Oswaldo. O verdadeiro amor une de maneira dinâmica e crescente os que a Ele se entregam em paciência, pureza e perseverança. Algum comentário, alguma questão? Até aqui, nós vamos pular para o Novo Testamento. E a visão bíblica das relações sexuais no Novo Testamento. E ver alguns textos. Mas eu penso que esse é um livro que a gente encoraja os noivos a ler, né? Durante a lua de mel, se eles tiverem tempo. Para refletirem sobre isso, sem vergonha. Né? Para apreciarem aquilo que Deus graciosamente concedeu para ser desfrutado, conforme os padrões e o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A mensagem é clara. O casamento é digno de honra, deve ser honrado. O leito conjugal, ou o coito, deve ser conservado puro, e é Deus quem vai julgar aqueles que se desviam, os imorais e os adúlteros. Deus proíbe qualquer tipo de relação fora do casamento, relação sexual. Isso é bem claro para nós. Devemos resistir às propostas dessa cultura de perversidade polimorfa dos nossos dias, sem medo, né? Ainda que sejamos taxados de antiquados, ultrapassados, né? Desatualizados, Deus proíbe todas as relações sexuais fora do casamento. E dentro do contexto do casamento, as relações sexuais são abençoadas por Deus. É interessante que naqueles dias, na igreja primitiva, algumas pessoas consideravam que o celibato era mais santo que o casamento. Paulo vai contra essa ideia. Ele fala sobre isso escrevendo a Timóteo. Depois mesmo aos Coríntios ele vai dizer claramente, né, que o celibato é um dom para alguns poucos, uma exceção, mas ele estimula o casamento e principalmente ele estimula a mútua gratificação do relacionamento conjugal para evitar a imoralidade, que é um dos propósitos disso. A atividade sexual do casamento é pura, é o que temos visto. Mas qualquer atividade fora dele traz o juízo divino. É Deus quem vai julgar, quem vai punir. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Eu quero ler nos versos de 3 a 6.
Efésios 5, de 3 a 6. Se alguém quiser ler, fique à vontade. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até aqui? Bem, obrigado. Percebam a relação que ele apresenta aqui. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, purezas ou ganância. Porque esses pecados não têm lugar no meio do povo de Deus. Nem sequer conversas vulgares, ele diz. Aqui também ele associa esse tipo de pecado à idolatria, né? Ao dizer que pode estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus e de Cristo. Ele está falando desses comportamentos que não caracterizam, pelo contrário, não caracterizam a vida de alguém que foi separado por Deus, justificado pelo Senhor Jesus Cristo, santo, nesse sentido da palavra, que tem um comportamento completamente distinto daquilo que é inimigo, que é perverso, que é do incrédulo. 1 Tessalonicenses, talvez esse seja um dos textos mais citados ou mais conhecidos quando se trata da questão da prostituição ou da santificação. Paulo diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O meu aconselhado precisa entender que esta é a vontade de Deus. Deus tem o melhor para ele, para se livrar, seja da pornografia, seja do adultério, ou qualquer outro tipo de comportamento promíscuo, fora do que Deus estabeleceu. Eu preciso mostrar para ele, biblicamente, que a vontade de Deus é a santificação. Que ele pode se livrar disso, da prostituição, sabendo possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Alguns aspectos aqui que eu queria destacar. O primeiro é que o relacionamento conjugal sexualmente ativo é um meio de cumprir a vontade de Deus. Aos Coríntios, Paulo diz: não vos priveis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração. Ele estabelece alguns critérios ali. O outro ponto é que a santidade, ela não exclui a atividade sexual, mas a santidade controla a sua manifestação. Em última análise, a atividade sexual é atividade de adoração. Propósito pelo qual Deus criou o sexo, assim como o propósito pelo qual Ele uniu o casal. Sim, reprodução da espécie, o governar sobre a terra, mas sobretudo a sua própria glória, uma vez que, fruto desse relacionamento, o homem iria espelhar e espalhar a própria glória de Deus. Por isso, deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher. Tocou, né? Então vamos 10 minutinhos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Então Paulo disse que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Uma consideração
que eu queria trazer é esta. Os encontros sexuais que de alguma forma exploram a outra pessoa, certamente são pecaminosos, são errados. Nenhuma pessoa deve egoisticamente usar o parceiro como objeto para gratificar sua luxúria, pro prazer ou excitação. Tais atos constituem transgressões ao defraudar outra pessoa e são contrários ao mandamento do Novo Testamento de amar ao próximo como a si mesmo. Não dominados pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos. O pecado que pode ser cometido até mesmo dentro do contexto do casamento. Deus chama a santificação. Nas relações sexuais, cada um deve ser tratado como algo santo. Isso envolve o respeito, uma preocupação com o bem-estar do outro e também com seus sentimentos. Aquilo que a gente viu na aula passada, os encontros sexuais não devem ser casuais, sem levar em conta o bem do outro, o interesse do outro, o respeito ao outro, os sentimentos do outro, porque não são meramente atos físicos, mas envolve o ser total, mente, coração, a pessoa inteira. Para que Deus honre, deve ocorrer dentro do contexto de um relacionamento respeitoso que envolve um compromisso permanente e total. Acho que chegamos a esse acordo aqui, já vimos tantos textos, desde Gênesis até aqui, de que as relações sexuais, conforme Deus as planejou, elas devem acontecer somente dentro do matrimônio, dentro do casamento. Ah, mas preciso conhecer melhor. Por que não? Já somos tão amigos. Por que não morarmos juntos numa mesma casa, diminuir despesas? Não cabe, para Deus não cabe. É por causa da santidade de Deus, nós honramos, respeitamos e consideramos isso. Pessoal, no contexto do aconselhamento, nós nos encontramos frequentemente com questões... Consegue falar mais alto? Tá. No contexto do aconselhamento, frequentemente nós aconselhamos pessoas que tiveram uma experiência fora do casamento e que carregam um certo fardo diante disso. Talvez falar um pouquinho sobre isso, como lidar com essa realidade. Porque é muito comum isso, né? Você quer que eu antecipe já a última aula? Não. Não precisa falar. Não, a gente vai falar. Sim. Como lidar com o adultério, como lidar com a traição, como a gente vai trazer isso. Não, mesmo com o sexo do próprio casal, mas antes do casamento. Talvez isso seja com uma certa frequência. Pelo menos nas minhas experiências de aconselhamento, isso tem sido recorrente. Ou seja, o casal veio bem no noivado, mas teve uma dificuldade em relação a isso, e hoje isso então se tornou uma marca na vida deles. Não há dúvida que as questões do passado precisam ser deixadas no passado, e não há como deixar no passado o relacionamento promíscuo ou a imoralidade sem que haja arrependimento, confissão e perdão. Não há dúvida de que aquelas experiências que de fato dificultam hoje o relacionamento entre o homem e a mulher, no casamento, elas precisam ser confessadas.
Me lembro de uma situação em que um casal, ele, na verdade, sentindo-se tocado por Deus, entendeu que deveria ser sincero, ser franco com a esposa e confessar um pecado que havia acontecido lá atrás. A primeira reação dela foi, poderia dizer, natural. Ela não gostou, muito pelo contrário. Ela não quis conversa. Mas ele foi orientado a permanecer firme, mantendo o coração humilde, uma vez que confessou o pecado a Deus, confessou a esposa. Ela foi ajudada. E é interessante que Deus usou para falar com ela aquele texto na carta aos Coríntios, em que Paulo fala do camarada que havia cometido o pecado, possivelmente o mesmo que tinha cometido o incesto, e que agora voltava. E a orientação de Paulo, a igreja que deveriam recebê-lo, perdoá-lo, para que ele não fosse acometido de profunda tristeza e Satanás tirasse proveito disso. Deus usou esse texto para falar com ela. Que por causa do Senhor e perante Deus, ela deveria perdoá-lo. Então ela tomou uma decisão de perdoar o marido do pecado cometido lá atrás, ainda que seus sentimentos não continuassem legais, né? Mas ela entendia que com o tempo os sentimentos voltariam à normalidade. Então, estou reduzindo muito aqui, né, todo o processo, mas ela decidiu perdoá-lo por causa do Senhor, deixar que Deus trate dele. Deus já havia tratado. Eu lembro perfeitamente, quando os dois estavam no mesmo encontro, ela fez um pedido claro. Ele reafirmou o pedido de perdão, e o pedido dela era, por favor, seja paciente, para que eu me reconstitua, para que volte à normalidade. Foi o que aconteceu. Então, houve um ganho no relacionamento, na proximidade, por causa dessa sinceridade e transparência, porque aquilo o incomodava. Por uma questão de consciência para com Deus, principalmente, também para com o outro. Sim. No ponto anterior, o senhor mencionou a questão da casualidade. Eu imagino que o senhor esteja se referindo a pessoas não casadas. Por que eu estou perguntando isso? Porque dentro do contexto de casamento, está lá estável e há mais pessoas com agendas estritamente pressionadoras, assim, bastante estritas. E aí acontece de, em determinado momento, está lá 10 minutos livre de um, 10 minutos livre do outro, não tem mais ninguém em casa e um morador falando. Nada mais casual do que isso, mas a pergunta é, o senhor está se referindo a apenas relações de namoro, noivado, ou que vale fora do casamento? Ou dentro? Estritamente ao contexto do casamento. A ideia de... para que o sexo não seja simplesmente algo animal. Tem que levar em consideração todo o contexto. É como se diz, o bom relacionamento na cama à noite começa na cozinha logo cedo. Expressões, afetos. Não é questão de tempo, se vai ser rápido ou não. É questão de consideração. Porque eu não posso pensar somente em mim. Eu tenho que pensar no cônjuge. Eu não busco satisfazer apenas o meu apetite. Eu preciso considerar a esposa. Então é nesse sentido. É realmente referindo-se ao casamento. Não é simplesmente o ato em si. Não é uma prática animal. Duas considerações que eu queria fazer. Esse aspecto de casualidade é um pouco bastante enganoso. A maneira como o Tiago descreve o processo do pecado não tem nada de casualidade, é alguma coisa construída. Ali
com a oportunidade de realizar alguma coisa que está sendo construída. Então, não tem nada casual. A primeira coisa que eu colocaria. A segunda coisa que eu colocaria é que a gente precisa de entender que fazer a coisa certa em cima de uma coisa errada jamais corrige a coisa errada. Vamos lá, eu roubo alguém, e depois que eu roubo alguém, eu falo assim, não, mas eu dei o dízimo. Então aquele dinheiro do roubo está santificado. Não existe nada na Escritura dessa maneira. A perspectiva de Deus, sexo está sempre dentro do casamento. E se aconteceu fora do casamento, seja com a esposa, a atual esposa, seja com outra mulher, aquilo que foi feito continua sendo pecado e que precisa ser tratado, ainda que o casal possa não perceber as implicações do seu pecado. Ele precisa ser tratado como pecado para sim estar santificado. Perfeito. Qualquer desvio que começa no coração, muito antes, precisa ser tratado. A questão da casualidade, talvez a palavra nem seja a melhor palavra, casual. Mas o que eu quis trazer ali é sexo de qualquer jeito, sem consideração, sem respeito, sem ser de coração. Fala, Edu. Não deu para ouvir bem o que o Fernando falou. Você poderia só resumir? Quer ficar em pé e repetir? Acho que melhor assim. Eu consigo falar aqui. A consideração que eu fiz foi em cima de uma casualidade aplicada a um casal jovem, ainda não casado, se encontra numa determinada circunstância que é favorável e digamos assim, e ali eles têm o ato antes de se casar. Nesse aspecto de casualidade que eu estou considerando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nenhum pecado começa na casualidade. Quando a gente olha a descrição feita por Tiago, no capítulo 1, o processo de acontecer o pecado, ele é totalmente mental e não circunstancial. E lógico, ele vai se aplicar numa determinada circunstância. Então, estou dizendo, no caso de, pensando num casal de jovens tementes a Deus, crentes, que ainda antes de se casar tem relacionamento sexual, não significa o fato de eles terem se casado que esse pecado cometido antes está reparado e corrigido. Isso nunca foi a maneira bíblica de se corrigir. E efetivamente precisa se corrigir. Ainda que o casal não perceba, o ato de pecado traz implicações diversas. Sendo a principal delas que o sexo fora do casamento, ele é condenado por Deus e, consequentemente, quando você toma esse caminho, você está no caminho contrário ao que Deus tem. E enquanto isso não for tratado adequadamente, que é o quê? É a confissão com o pecado, é admitir que pecou, é pedir perdão um ao outro. Isso é alguma coisa que pode ser comum e aceitável nos nossos dias, mas isso não é alguma coisa sem consequências na relação com Deus e nem tampouco na vida do casal. Então isso tem que ser tratado como pecado. Confissão, reconhecimento dessa culpa, desfrutar do perdão de Deus e acertar no relacionamento horizontal. Ótimo. É certo que se não for devidamente tratado, vai afetar o relacionamento atual. Não tem como. Nosso grande problema é o pecado. O pecado não tratado afeta a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, com o cônjuge e com o próximo. Todas as atividades sexuais em que há exploração ou desrespeito são pecaminosas, mesmo que sejam realizadas com o próprio parceiro ou cônjuge.
Vamos para Coríntios? Paulo nos fala muito sobre isso. É bom considerarmos aqui que ele escreve a uma igreja que vivia numa cidade onde havia muita licenciosidade, muita imoralidade, havia sexo cultual. Então podemos imaginar o tipo de pressão que esses convertidos, especialmente os novos convertidos, sofriam nessa comunidade, nessa cultura, dessa cidade onde havia tanta promiscuidade. Paulo lamenta essa situação. Então lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 1, primeira carta aos Coríntios 5, 1, ele diz: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. E aí ele cita o caso desse homem que mantém relações sexuais com a própria madrasta. E a igreja tolerava essa imoralidade. Paulo vai dizer no capítulo 6 que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No 18, versículo 18 do mesmo capítulo, ele diz: fujam da impureza, porque qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Se nós lermos os versículos 19 e 20 do capítulo 6, é por causa dessa realidade, especialmente, que o cristão deve evitar a imoralidade, porque ele diz assim: vocês sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Nenhum outro pecado tem tanto poder para destruir o corpo. Relações fora do casamento são pecaminosas e para o cristão elas deveriam ser impensáveis. Em circunstâncias normais, o celibato para pessoas casadas não é uma opção. A intimidade física não é apenas espiritualmente permissível, ela é obrigatória. Nós vamos ver o que Paulo diz sobre isso no capítulo 7. E, gente, no aconselhamento a gente encontra essa insanidade de cônjuges querendo punir o outro, se excusando completamente da relação sexual. Ainda que haja um problema que os separou, quebrou a comunhão, que deva ser tratado com seriedade, na verdade, optar por outro pecado é complicar muito mais a situação. 6 meses de punição, 8 meses, até mais. Isso não apenas é pecado, desagrada a Deus, mas também abre porta para a imoralidade. Uma vez que Deus deu impulsos naturais a cada um, desejos naturais para serem satisfeitos no contexto do casamento. O casamento envolve um compromisso para satisfazer os desejos sexuais do cônjuge. Então, o que Paulo vai dizer sobre isso? Veja lá no capítulo 7. O marido deve cumprir os seus desejos conjugais para com sua mulher e da mesma forma, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então não cabe aqui egoísmo. A Bíblia proíbe o egoísmo nas relações sexuais.
Pelo contrário, as responsabilidades sexuais são iguais e recíprocas. O corpo de um pertence ao outro. Eles não deveriam se privar um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Então, em circunstâncias normais, a intimidade física deve ser regular e contínua. Não havendo problema, elas deveriam ser assim. Ambos deveriam cumprir o seu papel, seu compromisso. Só deveriam ser suspensas, então, pelas seguintes razões. O que diz o texto? Consentimento mútuo, ok. Eles concordaram, eles conversaram sobre isso. Mas há um propósito nobre, propósito espiritual e propósito da oração. Paulo diz, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Lembrando que o contexto aqui é que Paulo escreve em resposta a perguntas que lhe haviam sido feitas por aqueles crentes que queriam saber como é que a gente pode se manter puro, íntegro numa sociedade tão promíscua. Como é que é possível a pureza da sexualidade? E Paulo vai dizer, o desfrute da sexualidade no casamento protege da imoralidade sexual. O terceiro critério, ou a terceira razão, é por tempo limitado por um motivo específico. Por exemplo, uma cirurgia, uma outra limitação física. Diálogos sobre relações sexuais deveriam ser abertos, sinceros e honestos. Podemos perceber aqui, esses versos, de 2 a 5. Se eles têm que chegar a um acordo, eles conversam. Né? Talvez essa seja uma das grandes barreiras em muitos relacionamentos conjugais. O casal não conversa, não troca ideia, não se apresenta temores, medos, frustrações, decepções, o que é bom, o que não é bom, o que não deveria acontecer, tabus e tantas coisas. E essa transparência certamente é importante para um bom relacionamento. Mas ainda, as relações sexuais não são apenas para fins de procriação, elas também são destinadas a serem satisfatórias e prazerosas, obviamente. Nós, cristãos evangélicos, pensamos diferente daquilo que os católicos romanos pensam. Né? Que sexo é para procriação. Apenas. A frequência é determinada pelo princípio da satisfação. Obviamente, é o casal que estabelece ao interesse comum, ao mútuo respeito, à consideração. Não é egoísta, como vimos. Tem que se levar em conta o outro por inteiro. Não é simplesmente uma atividade sexual animal. Eu trouxe esse texto aqui na segunda carta de Paulo, porque ele é um grande apelo a nós. Não apenas no que diz respeito às tentações nas áreas de moralidade, sexuais, mas em toda a nossa vida, em relação à nossa devoção a Deus. Paulo tinha um certo receio. Na verdade, o zelo dele pelos coríntios vinha de Deus. E é isso que ele declara aqui. Eu os prometi a um único marido, Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. E o receio de Paulo
Ele queria evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente deles fosse corrompida e se desviasse da sua sincera e pura devoção a Cristo Jesus. O que é ser sincero? É ter o coração não dividido. É ter o corpo não dividido, ter, sobretudo, o coração sem ídolos do prazer ou dos prazeres, que diminuirão ou dividirão a inteira e sincera devoção a Deus. Esse coração é marcado pela sinceridade, ou simplicidade, também pela pureza ou integridade, sem nenhum defeito moral. Nem sequer há espaço para um amante imaginário, né? Porque mesmo o amante imaginário, essa prática ela não é neutra, ela afeta a adoração e afeta o relacionamento com o cônjuge. Mas nós vivemos nesses dias, né, em que se evita fazer qualquer associação entre o que o corpo faz e o coração. E esse é o grande problema. Daí é que vem as distorções e também as terapias e os tratamentos que não funcionam, porque não se considera que os desvios da sexualidade nascem no coração. Esse vai ser o nosso próximo assunto. Então o mundo distorce o ensino claro das Escrituras sobre relações sexuais e a origem da imoralidade. Então, sexo antes do casamento, pornografia, adultério e tantos outros pecados e desvios procedem desse coração, conforme Paulo narra na carta aos Romanos, capítulo 1, que faz trocas. A queda o afetou drasticamente. E o argumento de Paulo aqui nesse capítulo considera duas revelações, ou seja, a justiça de Deus revelada por meio do Evangelho e também a ira de Deus por meio da punição contra toda impiedade e injustiça. Versículo 18, texto. Deixa eu ler. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sua justiça, 16 e 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro dos gentios, dos judeus, depois dos gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Não há ninguém inocente com base na ordem natural e na lei escrita no nosso coração. Conhecemos a verdade a respeito de Deus. Mas como a verdade de Deus tem sido detida pela injustiça. Então vejam. Há 3 mudanças significativas aqui que têm mudado a história. Primeiro, tem a ver com a adoração a Deus. Em lugar de adorar ao Criador, o homem tem adorado a criatura. Esse é o problema maior de todo ser humano. De certa forma, o nosso problema também, porque o nosso coração enganoso e ainda pecador,
quantas vezes nos leva a adorar objetos do nosso desejo e não o próprio Deus. A verdade foi trocada pela mentira. E ainda a obediência pela iniquidade. Deus os entregou a paixões infames para cometerem toda sorte de impureza. Então vejam só, não foi apenas um comportamento, mas seus pensamentos, suas motivações, seu coração, a glória pela idolatria, a glória de Deus pela idolatria, a verdade pela mentira. Então, passo a passo, Deus entrega a imundícia. A imundícia aqui sempre associada à imoralidade sexual. Terceiro, abandonar as relações naturais por relações com pessoas do mesmo sexo. Então Paulo ilustra desta forma o impulso idólatra do coração para se afastar da ordem e do propósito de Deus, conforme a criação. Nesse texto ele faz alusões à criação como pano de fundo para se referir a todas essas mudanças que aconteceram. Qual o impacto disso? Vejam, a lista é grande ali. Ganância, inveja, homicídio, contenda, engano, malícia, maledicência, mentira, arrogância, desobediência aos pais, soberba, imoralidade de todo tipo. Versículos 29, ele diz assim: a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Deus os entrega, a entrega final. Deus entregou a disposição mental reprovável. Pensamentos, atitudes, ações injustas condenadas por Deus. E a sentença é a morte. Além disso, é um grave erro incentivar e apoiar aquilo que prejudica o próximo e também desonra a Deus. Antes de orarmos, alguém tem alguma questão, uma pergunta? O que o conselheiro bíblico enfrenta, e a conselheira bíblica também, é que, ao trazerem esses problemas, e não apenas esses problemas que envolvem a sexualidade, eles trazem um coração idólatra. Busca satisfazer os seus desejos à sua maneira, ainda que não seja a maneira de Deus. Por isso que o conselheiro bíblico, sério, comprometido com Deus e com a palavra, ele não vai propor simplesmente uma mudança de comportamento. Deixe de fazer isso, faça isso. Seja um marido amoroso e não egoísta. Não. Ele vai ajudar essa pessoa a olhar para o seu próprio coração para identificar possíveis ídolos, enganos, que têm contribuído para esses frutos na sua própria vida.
Como eu disse, a nossa atual cultura tão psicologizada ignora isso. Terapias há centenas. E mesmo no meio cristão, aquilo que é chamado de aconselhamento cristão, até leva em conta a mudança de comportamento a partir de um texto bíblico como ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, então esse conselheiro vai dizer: para de olhar. Ponto. Como se o olhar fosse o problema. Se a raiz do problema fosse o olhar. Não, o compromisso é muito mais sério. Alguém que deixou de adorar a Deus, cujo coração está dividido para buscar satisfazer os seus desejos como ídolos, precisa obter um coração transformado para que o comportamento mude. Se não mudar, vai ser mudança. Se o coração não mudar, vai ser uma mudança cosmética. O problema vai continuar. Ok, queridos, vamos orar? Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, considerando, ó Deus, verdades da Tua Palavra e podendo por isso Te agradecer, porque o Senhor nos ilumina, não apenas para revelar, ó Deus, o que há de mal, errado, pecaminoso em nós, mas também, ó Deus, para que encontremos esperança e transformação na riqueza da Tua Palavra, nas Tuas verdades e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, continua nos auxiliando para que possamos, de fato, buscar a santificação em todo o nosso procedimento. E se houver algum pecado em nós, ó Deus, queremos confessá-lo a Ti, para que nosso coração seja Teu por inteiro, não dividido, sem desejos idólatras. E especialmente nesta área, ó Deus, o Senhor possa fazer de nós um povo que possa inspirar, ó Deus, esperança àqueles que estão tão perdidos, confusos e sofrendo as consequências, ó Deus, de práticas imorais ou libertinas. Ó Deus, o Senhor use as nossas vidas, use a vida da Tua igreja para levar a esperança que há em Cristo Jesus e na suficiência da Tua Palavra. Abençoa-nos o restante desse dia, abençoa o culto da noite, dirige-nos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.